B5. E ela faz parte... Deixa eu botar... Ver se começou a gravar. Professor, meu celular iniciou... Tá, ok. O ácido pantotênico é também chamado da vitamina B5, e o ácido pantotênico faz parte de um grupo de vitaminas do complexo B associadas à produção de energia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. O ácido pantotênico, a vitamina B5, é uma vitamina especialmente associada à produção de energia. Por que é uma vitamina especialmente associada à produção de energia, ou seja, associada ao metabolismo de proteínas, carboidratos e lipídios? Por quê? Porque a gente vai ver hoje, eu vou mostrar, que o ácido pantotênico é a molécula precursora para a síntese da coenzima A. Olha, lembra que nós já estudamos a coenzima A em outras aulas? Especialmente, por exemplo, na aula de ciclo de Krebs. Eu expliquei para vocês que o piruvato passava pelo complexo da piruvato desidrogenase e virava o quê? Acetil-CoA. Aquela CoA é a coenzima A. De onde que vem a coenzima A? Da vitamina B5, o ácido pantotênico. Então, a gente já começa a associar as coisas, né? Então, o ácido pantotênico é uma vitamina que está associada à produção de energia. Olha lá, o ciclo de Krebs, tá vendo? Não só a produção de energia, mas também está associada à síntese de muitas moléculas importantes, especialmente lipídios. Por exemplo, o ácido pantotênico é encontrado em duas formas no corpo humano: CoA e a proteína carregadora de acila, também conhecida como ACP. Eu vou mostrar tudo isso aí, estou dando uma introdução. ACP, proteína carregadora de acila. Essa ACP, que é a proteína carregadora de acila, ela é usada em quê, professor? Ela vai ser usada numa enzima, que é um complexo, que faz parte participa da síntese de ácidos graxos. Então, de novo, o ácido pantotênico, quando ele é ativado e usado pelos tecidos, ele está em duas formas. Não é vitâmero, só existe uma molécula, que é o ácido pantotênico. É a forma ativa que vai ser funcional para os tecidos, metabolicamente funcional. CoA, coenzima A, e a ACP. Quem é a ACP? A maiúsculo, C maiúsculo e P maiúsculo. Quem é o ACP? Proteína carregadora de acila, que faz parte de um complexo multienzimático, especialmente na síntese de ácidos graxos. Tá? A gente vai estar falando disso mais para frente. Bom, o termo o termo pantotênico vem de uma palavra grega que chama patóten, e patóten quer dizer em toda parte. Isto quer dizer que o ácido pantotênico pode ser encontrado em todo tipo de alimento, e é verdade. Qual é aquele alimento que não tem CoA? Me digam. Qual deles que não tem CoA? Independente do alimento que seja de origem animal ou vegetal, todos eles vão ter coenzima A, porque foram organismos, né? A planta é um organismo vivo e o animal, antes de ser morto, foi um organismo vivo, então tem CoA. Então, faz alusão à sua ampla distribuição. Tem uma ampla distribuição em todos os alimentos. É tanto que é muito raro existir, por exemplo, deficiência em humanos. Muito raro. A gente vai ver aqui que existem sim sintomas de deficiência, mas esses sintomas são associados a estudos que foram feitos, tá? É muito raro. A deficiência em humanos de ácido pantotênico e vitamina B5 acontece quando a nutrição existe uma má nutrição muito grave, de a pessoa não comer mesmo nada. Aí sim pode levar, pode levar a uma deficiência, mas é muito raro, porque CoA é encontrado em tudo quanto é lugar, tá bom? Bom, a proteína, o ácido pantotênico, a vitamina B5, ela foi descoberta no início do século XX, especialmente na década de 30, né, por 3 cientistas, e eles faziam um estudo porque eles achavam que a vitamina ela estava associada especialmente a um fator nutricional para micro-organismos, e também um estudo que foi feito em galinhas, depois vocês pegam a bibliografia vocês vão ver, que ao privar ácido pantotênico, a galinha ela tinha uma dermatite especialmente nas pernas da galinha. E o ácido pantotênico, quando ele for purificado, né, quando ele for purificado e foi introduzido nesses testes, eu falei para vocês, desde o início da nossa aula de vitaminas, que existia animais modelos para o estudo das vitaminas. Então, eles usavam galinha, usavam pato, usavam rato,
Entenderam? Então, nesse caso do ácido pantotênico, uma das características bem importantes era dermatites que eram feitas em galinhas. E o ácido pantotênico foi considerado como, por exemplo, um fator antidermatite em galinhas. Tá bom? Em 1950, a coenzima A foi descoberta. Olha quanto tempo levou. E em meados de 1960, a proteína carregadora de acila, que nós chamamos aqui de ACP, que a gente está falando o tempo todo, ela também foi descoberta. Ela foi descoberta 10 anos depois, um pouco tempo depois do que a coenzima A. Ok? Vamos ver aqui agora uns slides para a gente poder ir já entendendo um pouquinho o que a gente vai estar falando aqui. Deixa eu primeiro aqui ampliar para a gente. Então, concluindo aqui, só para a gente poder entender, o ácido pantotênico é a vitamina associada à produção de energia, junto com as outras vitaminas do complexo B, ele vai formar coenzima A e a proteína carregadora de acila, que é a ACP, tá? Ele faz parte de vários processos que envolvem metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios, tá ok? E nós falamos das descobertas, né? Que a coenzima A foi descoberta em 1950 e depois de 10 anos, né, uma década, em 1960, foi descoberta também a proteína carregadora de acila, completando assim o ciclo de funções associada ao ácido pantotênico, a vitamina B5, ok? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o PowerPoint para a gente começar a pensar um pouco sobre o ácido pantotênico, tá? Então, essas são as principais características do ácido pantotênico. Vamos estar vendo algumas coisas aqui a mais. Deixa eu passar aqui. Bom, como é que é a estrutura química? Vamos passar um pouquinho para a gente entender como é a estrutura química do ácido pantotênico. Olha aqui comigo nesse slide. Você pode observar que o ácido pantotênico ele é formado por dois tipos de estruturas. Né? Deixa eu ver aqui minha caneta. Cadê? Não está aparecendo, não. Não sei por que agora minha caneta não está aparecendo. Deixa eu ver aqui, cor da caneta. Não está. Ok. Você tem aqui dois tipos de estrutura. Olha meu mouse aqui. Você vai ter o ácido pantóico e a beta-alanina. O ácido pantotênico é formado por duas partes. Ela vai ter uma parte formada pela beta-alanina e a outra parte formada pelo ácido pantóico. Essa ligação que une a beta-alanina e o ácido pantóico é uma ligação amídica, de amida, ó, grupo carbonil ou carbonila ligado ao nitrogênio, ok? Quando você tem a ribosilação desse grupo, ó, você tem a formação da coenzima A. A coenzima A ó, é essa estrutura toda aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Ó? Aqui nós temos, aqui em vermelho, ó, o ácido pantotênico. Ele está unido, por exemplo, a uma outra molécula chamada de beta-mercaptoetilamina e foi ribosilado. Ribosilado é colocar um nucleotídeo com um grupo de uma ribose, produzindo assim a CoA. Não se preocupe com essas partes químicas específicas. Eu estou mostrando para que vocês possam ter uma noção geral do processo. Mas isso aqui eu não vou estar cobrando coisa bem específica de coisa química para vocês, tá? Mas estou mostrando tudo isso para que vocês possam ter... como é que é a estrutura? Vocês não sabem. Então, aqui estou mostrando para que vocês já possam ter a estrutura. Olha aqui comigo. As fontes, em tudo, é como a gente falou, na parte inicial. Vem do termo grego patotem, que quer dizer em toda parte. Então, o ácido pantotênico ele é encontrado em tudo quanto é tipo de alimento. Mas mais para frente a gente vai entender que a vitamina ela é sensível ao calor, ela é sensível a condições ácidas e é sensível a condições alcalinas. Então, cocção faz com que o alimento seja perdido. Então, para que você preserve boa parte do alimento, para que possa o indivíduo ou um paciente de vocês possa ingerir o ácido pantotênico para produzir a coenzima A e a proteína carregadora de acila, é necessário, por exemplo, ter frutas e verduras, coisas frescas, para que a vitamina possa ser preservada. Nós falamos muito sobre cocção aqui. Falamos, por exemplo, que a tiamina é sensível ao calor, falamos que a riboflavina é sensível à luz, falamos que a niacina ela é mais estável ao calor e à luz, e agora o ácido pantotênico ela é sensível ao calor, a condições ácidas e a condições alcalinas, ok? Então, esses processamentos que o alimento sofre até ser ingerido, cocção, enlatamento, a gente vai ver daqui a pouco. Isso pode levar a uma diminuição. Mas, de uma forma geral, é encontrado em todo tipo de alimento. Por isso que é muito raro ter, muito raro, você ter o quê? Ter deficiência de ácido pantotênico. Perguntas até então? Dúvidas? Deixa eu ver aqui perguntas. Perguntas? Dúvidas? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui escrita no chat. Não temos nada no chat escrito aqui. Então, alguma pergunta, alguma dúvida até então? Vamos avançar então aqui. Já que não temos, vamos avançar. Ok? Então, tá dando para entender o panorama da nossa aula aqui de vitamina? De novo, B5
é usada para formar a proteína carregadora de acila e coenzima A. Usada na produção de energia, metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios. A gente acabou de ver, não é verdade? Então, a gente vai estar vendo mais detalhadamente as funções aqui. É uma vitamina encontrada em todos os alimentos, praticamente, mas tem esses problemas de biodisponibilidade quando ela é submetida ao calor e a condições ácidas e básicas. Vamos avançar aqui. Bom, quando a gente faz a ingestão da vitamina, rapidinho isso aqui, porque eu nem falo muito de digestão e absorção das vitaminas, porque não dá tempo. Mas como o assunto é bem pouquinho, dá para a gente falar disso aqui, tá? Quando a gente faz a ingestão do alimento, quais são as formas que a gente adquire do alimento? CoA e APC, que é a proteína carregadora de acila. Então, quando a gente come, por exemplo, um feijão, uma carne, um arroz, quando a gente come uma fruta, vai ter lá ou a coenzima A, né? Ou a APC. Só que a CoA e a APC não pode ser absorvida dessa maneira. Então, a célula, lá no intestino delgado, as células do intestino delgado, elas vão ter enzimas que vão ser capazes de quebrar e separar cada parte dessa, até produzir no final o ácido pantotênico. Então, quem é absorvido pelo enterócito, pelas células da mucosa intestinal, é o ácido pantotênico. Então, você tem o desmembramento das partes da molécula até produzir o ácido pantotênico, que aí o intestino delgado pode fazer a sua absorção, tá? Então, quando você pega um alimento, você vai estar lá CoA e a proteína carregadora de acila. É isso que você come no alimento. Mas isso aqui tem que ser processado lá na parede intestinal para que possa ser agora absorvido o ácido pantotênico, ok? Vamos avançar aqui. Aqui eu tenho uma representação de uma capilar e aqui eu tenho uma representação do enterócito com as microvilosidades. Aqui é só uma representação. Então, a CoA, está mostrando aqui, ela é desmembrada e ela vira o ácido pantotênico. E quem é que absorve isso? Qual é o canal que transporta para dentro do enterócito? É um canal chamado de SMVT, que aqui em cima está escrito, o transportador multivitamínico dependente de sódio. Então, é um canal proteico que, para entrar o ácido pantotênico, tem que entrar o sódio junto. Esse ácido pantotênico, ao entrar no enterócito, ele é usado pelo enterócito, claro, né? Ele é processado lá e também ele pode cair diretamente na circulação, tá? E aí ele é distribuído para todos os tecidos. Vamos avançar aqui. Então você pode ter a forma livre no sangue, ele pode viajar dentro das hemácias, eu botei em vermelho aqui, e pode ter algum transportador, tá vendo? Lá no cérebro, especialmente, você tem aquele transportador canal que permite a entrada, porque o cérebro é bem protegido, tem a barreira hematocefálica, então o cérebro tem canais específicos para moléculas específicas. Então, lá no cérebro, você vai absorver o ácido pantotênico ou uma outra forma fosforilada que é absorvida lá por o mesmo canal que foi do intestino, é o mesmo canal, que é o transportador multivitamínico dependente de sódio, que aí entra sódio junto com a vitamina, ok? Então, você tem o desmembramento da CoA e da proteína carregadora de acila para liberar o ácido pantotênico, para que isso possa ser absorvido e aí a célula possa processar junto com, ou processar ela, ou liberar no sangue, ou ser transportado pelas hemácias na corrente sanguínea, ok? E aí cai em todos os outros tecidos. Os tecidos também têm esse transportador aqui, o mesmo do intestino, para poder absorver o ácido pantotênico e ser usado para as suas funções vitais. Deixa eu chamar a atenção de uma coisa só aqui bem interessante. O ácido pantotênico, ele é encontrado em grandes proporções em alguns órgãos. Nós não temos reserva de ácido pantotênico. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu já estou adiantando essa informação aqui para vocês. Nós não temos reserva de ácido pantotênico. Desculpa o cachorro aí, viu, gente? Nós não temos reserva de ácido pantotênico, ok? Ele é encontrado em grandes proporções em alguns órgãos. Quais são os órgãos que é encontrado? Especialmente o fígado. Fígado armazena ácido pantotênico, coração e fígado em altas proporções. Por quê? Porque o fígado faz muitas coisas diferentes. Dentre elas, síntese de lipídios, síntese de lipídios, produção de energia. O coração também produz em altas proporções o quê? Energia. Produção de acetil-CoA. Olha lá comigo. Desculpe o cachorro, viu, gente? Acetil-CoA. Então, o coração vai ter... Deixa eu fechar aqui a janela para diminuir o som. Não adiantou de nada, o cachorro continua latindo forte. Então, o coração, como eu estava falando para vocês, vai ter em altas proporções. Mas aonde na célula é encontrado em grande proporção o ácido pantotênico? Mitocôndria. Mitocôndria é que você encontra muito ácido pantotênico. Por quê? Lembra aí da fosforilação oxidativa? Lembre comigo.
Quem é que entra no ciclo de Krebs? Acetil-CoA. Então, eu preciso ter uma grande proporção de CoA para que a minha mitocôndria funcione, para que os elétrons possam ser retirados do ciclo e esses elétrons vão para onde? Para a fosforilação. Então, a mitocôndria é uma organela que tem o quê? Grandes proporções. Aonde? Coração e fígado. Ok? Vamos avançar aqui um pouquinho. Vamos avançar. Aqui, ó, já cheguei no ponto. Aqui os órgãos, ó. Se você olhar, são órgãos que fazem muitas coisas diferentes. Você tem aqui, ó, fígado, coração, a glândula suprarrenal, fígado, rim, glândula suprarrenal, coração, cérebro e testículo. São órgãos que tem. Agora, focando, você vai ter, ó, fígado e coração, que vai ter bastante, uma concentração bem alta. Como eu já falei para vocês, como a gente viu em tiamina, riboflavina e niacina. Não existem reservas para essas vitaminas do complexo B. Elas vão sofrendo uma depressão, uma diminuição ao longo do tempo com a privação. Agora, o ácido pantotênico tem uma característica bem importante. As bibliografias falam que a sua privação não é tão drástica se o indivíduo parar de comer fontes que tenha. Vamos imaginar que o indivíduo pare de comer fontes de ácido pantotênico. Não vai ter uma privação assim muito drástica a ponto de sair aparecendo sintoma. Por quê? As bibliografias vêm dizendo que existe um mecanismo de reciclagem. As proteínas que têm o ácido pantotênico, a coenzima A, elas vão se reciclando, então você não vai perdendo em grandes proporções o ácido pantotênico. Então, por isso, não se sente muito, estudos poucos que foram feitos, porque tudo isso é muito novo, o corpo não sente muito a privação do ácido pantotênico. Pode ter um pouco de depressão, mas você tem uma renovação desse ácido pantotênico a partir de moléculas que são recicladas dentro da célula, ok? Então, além desses locais que têm alta proporção, você tem essa renovação. Vamos avançar aqui um pouco mais. Vamos avançar para a gente poder... Perdoe mesmo o cachorro. Vamos lá ver aqui o metabolismo um pouquinho do ácido pantotênico. Não vou entrar nos detalhes. Então, você vai ter aqui... Primeiro, o ácido pantotênico, ele vai ser usado para a síntese da coenzima A, né? Nós já vimos. Para que vai ser usado o ácido pantotênico? Para as duas coisas. Já vimos isso. CoA e a ACP. Que é a ACP? Eu vou passar um slide aqui. Proteína carregadora de acila, que é a ACP. Então, nós temos a CoA e nós temos a ACP, que é a proteína carregadora de acila, tá? A CoA, eu não vou entrar nos detalhes, é necessário vários passos, tá vendo? Vários passos para gerar, no final, a coenzima A. Mas tudo começa com quem? Com o ácido pantotênico. Temos a participação de uma molécula de cisteína, que é um aminoácido, né? E a formação do que nós chamamos de fosfopanteteína, que a partir daqui é que se diferencia CoA e a proteína carregadora de acila, ok? Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, não importa. O que tem que entender é o seguinte: ácido pantotênico vai ser usado no corpo para produzir o quê? Coenzima A e proteína carregadora de acila. Vamos para a proteína carregadora de acila agora. Olha aqui a proteína carregadora de acila. A proteína carregadora de acila é como vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo essa bolinha marrom com essa perninha aqui, um bracinho? Isso aqui é a proteína carregadora de acila, chamada de ACP. Para que serve essa proteína carregadora de acila? Ela faz parte de um complexo. Nós já entendemos o que é um complexo. Quando a gente fala de proteína, de enzima, complexo é quando você tem várias partes que são unidas. Lembra do complexo da piruvada desidrogenase? Lembra que lá nós tínhamos 3 enzimas e 5 coenzimas diferentes? Aqui também tem essas diferenças. Qual é? Aqui eu tenho, ó, uma parte, tudo colorido aqui, ó, 2, 3, 4, 5 partes proteicas e a ACP, unida a esse conjunto todo. Então, isso é um complexo. Esse complexo é chamado de quê? É chamado de ácido graxo sintetase. É a enzima que produz o ácido graxo, que se localiza no citoplasma, especialmente de tecidos que fazem síntese de ácido graxo, que são os tecidos fígado, células parenquimáticas do fígado, faz síntese de ácido graxo, então vai ter esse complexo de ácido graxo sintetase. Quem que vai ter lá? A ACP, a proteína carregadora de acila. Olha aqui comigo onde está o ácido pantotênico aqui, ó. Olha aqui meu mouse, ácido pantotênico, olha aqui o pedacinho onde ele está fazendo parte da proteína carregadora de acila.
Para que serve essa proteína carregadora de acila, professor? Ela é importantíssima para fazer a translocação de uma molécula precursora para a síntese do ácido graxo. Quem é a molécula precursora para a síntese de ácido graxo? É chamada de malonil-CoA. Olha, malonil-CoA. Então você tem tanto a CoA, que é produzida a partir do ácido pantotênico, quanto a proteína carregadora de acila, que vai fazer parte desse passo. Então, nós temos o ácido pantotênico envolvido também em síntese de lipídios. Então, percebam quanto que ele é importante, né, nesses processos metabólicos. Eu quero que vocês foquem nisso. Perceba que eu não estou falando muito de metabolismo de reação, porque eu quero que vocês peguem a essência para que vocês possam aprofundar na leitura de vocês, ok? Então, você tem aí a proteína carregadora de acila, de novo, fazendo parte de um complexo multienzimático chamado de ácido graxo sintetase. E ela tem um papel de quê? De fazer a translocação de uma molécula precursora para a síntese do ácido graxo. Quem é essa molécula precursora? Chamada de malonil-CoA. Malonil-CoA. A CoA vem de quem? Do ácido pantotênico. Então, tudo relacionado. Perceberam? Até então, perguntas? Dúvidas? Perguntas? Professor, a net está muito ruim, mas estou em aula. Ok. Daqui a pouco, a aula vai estar gravada, vocês podem pegar depois, ok? Perguntas, dúvidas, até esse ponto, mais 10 minutinhos eu fecho aqui, viu? Perguntas, dúvidas, que é pequenininho o assunto. Perguntas, dúvidas. Não temos? Vamos avançar aqui, então. Vamos avançar. Deixa eu avançar aqui com vocês um pouco. Funções metabólicas. As funções. Bom, as funções, elas são metabólicas, são diversas. Eu não vou estar detalhando tudo. Eu quero que vocês peguem a bibliografia. Depois eu vou mostrar aqui no final algumas biografias. Vou focar de novo. Eu não quero que vocês, como é que se diz? Não vou estar focando em ponto muito específico do metabolismo, mas vou estar falando alguma coisa, mas vocês vão estar buscando isso também. Ok? Quais são as funções mais importantes? Primeiro, vai produzir ACP e CoA, né? Essa ACP e CoA participa de quê? Ela vai participar, por exemplo, para transportar formas acetiladas, acetil-CoA, olha aí, formas também que são succiniladas. As formas succiniladas, vocês lembram do ciclo de Krebs? Não sei se vocês lembram, eu passei para vocês a aula detalhada do ciclo. Tem uma reação do ciclo que forma succinil-CoA. Vocês lembram lá, succinil-CoA. Quando a gente fala assim, formas succiniladas, eu estou me referindo ao succinil-CoA. Succinil-CoA não tem a CoA? Então a CoA está ligada ao grupo succinil, que transporta o grupo succinil para quê? Para muitas reações o quê? Diferentes. Para muitas reações que são o quê? Diferentes. E o succinil-CoA, ele vai ser importante para a síntese, por exemplo, de aminoácidos. Participa de metabolismo de aminoácidos, especialmente síntese de aminoácidos, síntese de grupo M. Quem é o grupo M? Aquelas porfirinas que nós vimos na fosforilação oxidativa na aula passada, tá? Então você percebe que tem vários passos metabólicos. Mas resumindo tudo, participa do metabolismo de proteína, carboidrato e lipídio, na forma acetilada, formas succinadas e formas chamadas de propioniladas. O que são formas propioniladas? São formas que têm 3 carbonos, como o propionil-CoA. Nós vamos ver o propionil-CoA em aulas no metabolismo de lipídio, e eu vou chamar a atenção quando eu chegar lá. Então, as formas propioniladas também são usadas para a síntese de lipídios, para desvio metabólico, desvio metabólico de degradação. Essa figura aqui mostra exatamente isso. Olha aqui, aminoácidos, carboidratos e ácidos graxos. Todos eles vão gerar o grupo acetil-CoA, então faz parte do metabolismo oxidativo dessas moléculas, tá? E esse grupo acetil, ele pode sair para produzir outras coisas. Ele pode, por exemplo, entrar num ciclo de Krebs para gerar energia, a gente já viu isso. Esse grupo acetil, olha aqui comigo, pode ser usado para produzir esteroides, os hormônios esteroides, colesterol. Nós vamos ver isso mais para frente nas nossas aulas de bioquímica, tá? E uma coisa importantíssima, produção de neurotransmissores. Lembra da acetilcolina? Quem lembra da acetilcolina? Vou chamar a atenção só disso aqui. A acetilcolina é um neurotransmissor. De onde que vem essa acetilcolina? O grupo acetil vem da acetil-CoA. Quem é que recebe o acetil? A molécula de colina. Olha aqui meu mouse. A molécula de colina para produzir quem? Acetilcolina.
Então, a acetilcolina atua onde? Atua como neurotransmissor lá no sistema nervoso central. Então, percebam que tem toda a correlação com as funções metabólicas do nosso corpo. Toda a correlação com as funções metabólicas do nosso corpo. Entenderam, gente? Deu para entender aqui as funções? Deixa eu ver aqui. Ah, tem outras coisas aqui importantes. Aqui, ó. Ah, mas aqui tu já falei, ó. Aqui mexe no metabolismo dos ácidos graxos. Aqui, metabolismo de ácido graxo de novo, tá vendo? A síntese de corpos cetônicos. A gente vai ver isso, ó. A cetogênese. De onde que vem a cetogênese? Vem a partir da beta-oxidação, produção de acetil-CoA dos ácidos graxos. A gente vai ver isso. Olha para aqui, que coisa interessante, tá vendo? Ó, transacetilação na carnitina, a gente vai ver isso também quando a gente for ver. Mais para frente eu vou mostrar ponto por ponto. Então, a participação é bem efetiva no metabolismo dos lipídios, carboidratos e proteínas, ok? Deixa eu mostrar mais algum, deixa eu ver o que tem aqui. Então, depois disso aqui, vamos ver logo a deficiência. Deficiência. Então, vamos ver deficiência. Como eu falei para vocês, a deficiência, rapidinho aqui para a gente fechar. A deficiência, ela é rara. Ela é rara. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês, é uma vitamina encontrada em toda parte. Mas estudos que foram feitos em humanos, usando um antagonista de ácido pantotênico, o nome desse antagonista é o gama-metil-ácido pantotênico, tá? É um antagonista. O que é um antagonista, professor? É uma molécula que bloqueia a ação da vitamina verdadeira. Vocês vão ver aqui para frente, eu vou estar sempre falando de antagonista. O antagonista do folato, antagonista da B12, essas vitaminas têm antagonistas. Por exemplo, você sabia que espirulina, eu não quero focar nisso aqui agora, mas só para vocês terem uma noção, a espirulina tem um antagonista, uma alga, a espirulina é uma alga unicelular que é usada hoje como suplemento alimentar, você já ouviu falar da espirulina. É uma alga verde usada como suplemento alimentar para suplementar, por exemplo, sais minerais. Mas a espirulina, ela tem uma forma antagonista da vitamina B12. Ou seja, se você estiver suplementando B12 e usar espirulina, você pode ter uma diminuição da absorção, porque esse antagonista, ele bloqueia a absorção da vitamina verdadeira. Então, o estudo que foi feito com ácido pantotênico foi um estudo que foi feito com antagonista, porque é difícil ver deficiência. É muito difícil. E aí, estudando seres humanos com o antagonista, como eu falei para vocês, o gama-metil ácido pantotênico, eles perceberam o seguinte: existem sinais gerais e sinais em órgãos vitais. Vamos ver aqui nossa tabela para a gente poder entender. Quais são os sinais gerais? Uma depressão, uma falta de apetite e uma falta do crescimento, diminui crescimento e diminui apetite. Óbvio, participa do metabolismo oxidativo, produção de energia, não vai ter como gerar energia para poder crescer. Mexe com órgãos vitais, mexe com o fígado, o timo e a glândula suprarrenal. Tá vendo? Sinais dermatológicos. Isso aqui foi bem caracterizado desde a época que se descobriu o ácido pantotênico, né? Essas dermatites. Mas também eles viram outras coisas importantes. Em animais e em humanos. Alopécia, provocada por deficiência grave de ácido pantotênico. E o que nós chamamos de acromotriquia. A acromotriquia é despigmentação do cabelo. O cabelo perde a despigmentação natural e fica branco. Isso é uma característica também que foi observada. No músculo deu fraqueza, produção de úlceras no trato gastrointestinal e mexe também com da paralisia no sistema nervoso, ok? Então, esses foram os sinais gerais. É claro, como eu falei para vocês, é muito raro ter deficiência, mas usando antagonista, eles conseguiram observar esses sinais gerais. Agora, observe. Além de tudo isso, uma das coisas que eles observaram em humanos, que é bem interessante, é o que eles chamam de parestesia. Olha aqui embaixo, ó, parestesia. O que é a parestesia? É ao mesmo tempo a sensação de formigamento, ao mesmo tempo a sensação de calor, de gelo, de frio. Fica assim, uma combinação de sensações. Além disso, o que eles chamam de síndrome de pés em chama. Um fulgor e um rubor dos pés. Isso é uma característica mesmo de sinais de deficiência de ácido pantotênico, tá? Isso foi o que eles observaram, ok? Deu para entender, turma? Deu para acompanhar? Perguntas até então? Dúvidas, perguntas? Percebam que tudo está associado à questão energética e alguns pontos ligados, né?
a questão da produção de energia energética, alguns pontos ligados ao sistema nervoso, órgãos que são vitais, fígado, timo, né? Como a gente viu, sistema nervoso, cérebro, né? Vamos avançar aqui, vamos avançar um pouco mais, né? Vamos avançar aqui um pouco mais. Bom, tem alguns tópicos que a bibliografia traz, só que elas não entram em detalhes, porque, como eu falei para vocês, tudo é muito novo. Mas vamos só tocar aqui alguma coisa, porque se vocês tiverem interesse de aprofundar, vocês vão aprofundar e depois a gente pode estar discutindo sobre isso. Altos níveis de ácido pantotênico na suplementação, foi observado que reduz colesterol. Sérico. Reduz o quê? Reduz triglicerídeo, sérico. Sérico é o quê? Do soro, do sangue. Reduz LDL e aumenta HDL. Isso foi observado. Eu só estou tocando alguns pontos. Também se percebeu que pessoas que têm artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, geralmente essas pessoas têm níveis baixos de ácido pantotênico. Olha que curioso. Pessoas que têm artrite reumatoide são pessoas que têm normalmente níveis baixos. Então, se você possivelmente tratar com ácido pantotênico, pode ser que você tenha uma resposta melhor ao tratamento da patologia. Terceiro ponto, ajuda na cicatrização de feridas. Por quê? Porque está associada a dermatites. Mexe com pele, com mucosas, pele. Então, combinado com também, altas doses de quê? Vitamina C. A gente vai ter uma aula de vitamina C mais para frente. Então, perceba, combinados com altas doses de vitamina C, você vai ter o quê? Cicatrização. E deficiência de ácido pantotênico também observou-se que gera problema, reduz o potencial de atletas de endurance. O que é atleta de endurance? A gente acabou de falar um tempo atrás. São atletas que fazem o quê? Atividade aeróbica, né? Aqueles que fazem atividade aeróbica, ok? Então, esses são os pontos que têm sido bastante discutidos sobre ácido pantotênico, mas não tem aprofundado, porque tem que se ter estudos mais aprofundados, a gente não tem ainda. E para fechar, eu quero falar um pouquinho de biodisponibilidade, para a gente fechar aqui. Quando é que se melhora ou diminui a sua biodisponibilidade? O que é biodisponibilidade? É a capacidade que você tem de absorver melhor a vitamina. Então, de que maneira diminui? Cocção. Olha aqui, cozinhar alimento faz com que você tenha uma diminuição drástica. Aí eu botei uns exemplos aqui, que eu vi na bibliografia. Cozimento da carne diminui até que 50%, tá vendo? Varia. Por que varia? Deve variar do tipo de cocção. Se for no forno, deve ser de um jeito. Se for no fogão acima, deve ser com água, deve ser um jeito. Se for a carne em churrasco, deve ser outra maneira. Então, cada maneira deve variar a proporção que é perdida. E vegetais varia de 37%, a perda de 37% a 38%, ok? Então, você tem perdas. Então, cocção não combina com vitamina do complexo B. Só a B3, que é a niacina, que é mais estável. Mas vocês estão entendendo como o negócio é mais grave? Às vezes a gente fala assim, eu estou comendo um negócio cozido, mas você não está comendo a vitamina. Você está perdendo. Então tem que ter alimentos frescos, como os vegetais. Senão você não pega as coisas, as vitaminas que tem que pegar, ok? E congelamento, congelamento e enlatamento dos alimentos. Fala que se perde em torno de 35% a 30% do ácido pantotênico, tá? Então esses são... Não tem muitos estudos, gente, é muito pouco estudado o ácido pantotênico, e isso é o que se tem até hoje, que se fala sobre o ácido pantotênico, ok? Ok, turma? Perguntas? Deixa eu ver que hora foi que eu terminei. Dúvidas? Terminei, passei só 3 minutos do meu horário. Perguntas, dúvidas? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, questionamento sobre o ácido pantotênico? Deu para entender, gente? Deu para compreender o aspecto principal da vitamina? Essa aula está gravada. Vou parar aqui a gravação e vou disponibilizar o link mais tarde para vocês, ok?